Olá, bem-vindo ao curso de Desenho Mangá. Neste curso iremos aprender, usando materiais simples que você pode ter em casa, a desenhar com as características do estilo mangá. Para isso você precisará apenas de papel e lápis e borracha. No caso aqui nós temos 4 tipos de lápis: lápis B, 2B, 3B e 4B. Caso você tenha um lápis 2B, poderá usá-lo, porque ele é mais macio. O lápis 4B, ele é mais macio ainda e mais escuro, caso você queira fazer detalhes, linhas mais fortes, sem precisar pressionar muito o papel e marcar o papel. No caso, se você não tiver esses lápis, não tem problema, você pode usar o lápis tradicional, número 2, aquele lápis preto, que você pode encontrar nas papelarias e provavelmente você tem em casa. Ou você pode usar um próprio grafite, ponta 05 ou 07. De preferência 05, que é mais fina e você tem como controlar os detalhes das linhas. Estou exemplificando esses materiais que você pode encontrar na verdade a linha B, que é um tipo de lápis macio para desenho, vai do B até o 9B. Quanto maior numeração, mais escuro é o grafite, o traçado, e mais forte e mais macio. Logo, não precisará colocar pressão, porque senão irá quebrar as pontas. Então pegue papel, lápis e uma borracha. De preferência uma borracha macia, boa, para que não suje o seu papel. Iremos agora começar o trabalho. No nosso curso, iremos aprender algumas características básicas do estilo mangá. No caso, a desenhar a figura de personagem masculino e feminino. Cada desenhista tem seu próprio traçado, suas próprias características, o seu estilo. Por isso que podemos ver uma infinidade de estilos de olhos, de boca, de formato de rosto, de cabelo, que você poderá encontrar numa pesquisa simples na internet. A figura da cabeça, você pode trabalhar com um formato mais simples, chamado aquele formato em forma de ovo. Você pode inicialmente traçar um círculo. Lembre de fazer um traçado leve, não pressione muito o lápis no papel para não marcar, porque essas linhas são linhas auxiliares que irão posteriormente a ser apagadas, serão apagadas para que possamos definir o traçado final do nosso desenho. Então eu vou manter uma pressão leve para fazer um formato. Não precisa fazer bem feito, você precisa apenas ter a ideia da forma. Ao desenhar isso aqui, nós vamos cortar com a linha vertical no meio. Aqui. E novamente no meio, como se fosse uma pizza dividida em 4 fatias. Essas linhas aqui, esses pontos irão nos ajudar mais adiante para definir o formato do rosto. Um pouco abaixo dessa linha aqui, nós podemos fazer um traçado que vai nos ajudar a traçar a posição do olho. Pegando essa distância aqui, pouco menos dessa distância, nós vamos marcar a linha do queixo. Essa é a nossa linha do queixo. O que nós vamos fazer? Lembra desses 2 pontos aqui? Nós vamos passar uma linha que vai tangenciar essa área em formato curva até ligar este ponto aqui onde nós definimos a linha do queixo. A mesma coisa você irá fazer do outro lado. Pronto, nós temos um formato parecido com o formato de ovo. Você pode, em vez de deixar pontudo, nós podemos curvar o queixo. Ou se quiser deixar mais marcado, mais quadrado, você pode, e aí no caso, diferenciar o seu estilo, sem problema nenhum. Essa distância aqui, nós vamos dividir em 3 partes. Para que essas 3 partes? Essa será a linha do nariz, essa será a linha da boca, que pode variar um pouco. Você pode deixar o nariz mais comprido, mais para baixo, a boca um pouco mais acima. Não deixe muito próximo, senão o desenho vai ficar estranho, fora de proporção. Essa linha aqui
a metade disso, nós vamos depois marcar que vai ser a distância entre a testa e a posição do cabelo. Vamos fazer isso por último. Primeiramente, a linha do nariz eu posso aqui só fazer um traçado simples. Tem vários formatos de narizes que eu vou mostrar para vocês. Algumas imagens de desenhos, de traçados, de desenhistas, para você perceber a diferença. A linha da boca eu vou subir um pouco mais, para deixar essa distância um pouco mais longa. Você pode fazer isso, experimentar. Viu que eu não liguei as duas linhas, para não ficar tão marcado. Eu puxei uma linha mais um pontinho e fui desfazendo ela até essa ponta. A mesma coisa eu fiz do outro lado. Vamos deixar por enquanto assim. O olho, nós não podemos encostar aqui e nem aqui. Precisamos ter uma distância, né, do nariz entre os olhos, né, e a distância aqui. Eu vou marcar mais ou menos aqui a linha da boca. Um pouco dentro aqui, não em cima nem fora, nunca muito distante, senão os olhos ficarão muito separados. Então eu vou pegar como referencial esse pontinho aqui, que é mais ou menos a distância do queixo aqui. E vou marcar. Mesma coisa do outro lado, posso separar um pouquinho mais se você achar que está muito próximo. Essa distância aqui eu vou deixar também razoável para fazer o quê? Você pode, para poder trabalhar a altura dos olhos, marcar um tracejado aqui, para te auxiliar. Mesma coisa embaixo. Se o seu olho será muito grande ou muito pequeno, você deverá definir esta altura aqui. No caso, iremos fazer mais ou menos esse formato aqui. Nesta linha aqui, passando um pouco para baixo, eu vou puxar um formato de amêndoa e termino aqui. Viu que eu terminei em cima dessa linha, onde se encontra, onde eu marquei, e aqui eu comecei embaixo. Mesma coisa eu vou fazer do outro lado. E vou descendo até aqui. Não vou ligar essas duas linhas. Eu vou trabalhar com a característica de sempre não fazer linhas tão contínuas para esses tracejados, para que não fique tão fechada, a forma tão marcada, deixar um pouco mais leve. Acima dos olhos, eu posso desenhar aqui a posição da sobrancelha do personagem. Estou só marcando a posição, depois podemos definir. Já vemos que o rosto já está aparecendo. A linha dos olhos e do nariz veio aqui, ó. Estou marcando, tá? Para que tenha a mesma altura. Será a nossa orelha. Pescoço. Essa linha aqui eu entro um pouco mais, deixo uma distância para que o pescoço não seja tão grosso. Se for a figura, o menino mais jovem, o pescoço é mais fino, eu posso diminuir. Se ele for um pouco mais velho, a gente enlarguece. Se for um adulto, geralmente tem um pescoço mais grosso, né? Se for musculoso, mais forte ainda, e claro, não terá um olho tão aberto assim. Geralmente as pessoas mais velhas, os olhos são mais fechados, essa altura aqui é menor. Então vou deixar razoável aqui, um jovem não tão novinho. Não é uma criança, tá? A criança, essa distância aqui diminui, menos da metade disso aqui. Você pega aqui a metade, você vê que a metade é o rosto e a outra metade da cabeça será dividida entre a testa e o cabelo. Nós vamos trabalhar com um formato de cabelo que a gente possa, vou deixar visível a testa, você visualizar. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou puxar aqui sobrancelha, primeiramente eu vou marcar, aí faço esse tracejado aqui, nossa testa, o resto será cabelo.
Se você fizer um cabelo espetado, você vai deixar uma distância para deixar volume, fazer os espetozinhos, como o Dragon Ball, por exemplo. Você vê que é bastante volumoso. Se for um cabelo liso, você deixa um volume, como eu vou fazer aqui, mostrar para você, ó, para fazer o cabelo e ele vai descer. Como eu quero fazer a testa aparecendo, se o cabelo fosse liso, ele ia cair aqui, ia esconder a nossa testa. Eu quero que você visualize essa distância, então não vou fazer isso agora. Na figura feminina nós vamos fazer isso, você vai perceber como fica o cabelo caído. Nesse caso aqui, eu vou fazer espetinhos. Como se fosse aquele sinal de marcar. Se é espetado, então o cabelo de cima será espetado. Eu vou marcar aqui uma divisão do cabelo, os partidos para um lado, para poder fazer os espetos. Um pouco estilo Dragon Ball. Só estou tracejando, olha a distância do volume que eu estou deixando aqui. O formato de cabelo você pode, é com você pode pesquisar. Para você poder ver mais ou menos o formato da figura. Eu vou fazer aqui tipo um S. E vou traçar uma vírgulazinha dentro, que é a posição da orelha. Isso já basta por enquanto do formato da nossa orelha. O olho, nós vamos fazer um olho daqui para cá. Todo esse formato aqui, tente centralizar, faça devagar mesmo, se não tiver firmeza no traçado, você pode usar algum objeto redondo. Temos agora a posição do olho. Nós vamos fazer duas coisinhas para finalizar. Uma delas é engrossar a pálpebra superior da figura, de um lado e outro. Eu afino mais essa área e deixo grosso mais essa aqui, ó, como vocês estão vendo. Nós vamos então fazer também a espessura da sobrancelha. Não fazer não tão grosso. Geralmente as figuras mais velhas têm as sobrancelhas mais espessas. Os jovens são mais finos. Pronto, aqui nós temos a figura masculina de uma cabeça. Com o nosso esboço pronto, o que falta agora é definir a figura. Como é que iremos fazer isso? Se você tiver um lápis 2B, 3B ou 4B, facilita porque o traçado é mais escuro. Verifique aqui, só você perceber. Você não precisa ter, você pode fazer com lápis normal também. Mas para quem tem, eu vou mostrar aqui. Esse aqui é um lápis B. Não estou fazendo muita pressão no papel. Olha a tonalidade cinza. O 2B, você percebe que é um pouco mais escuro. Também não fiz muita pressão no papel. O lápis 4B, você já percebe a diferença aqui. Ele é mais escuro ainda. No caso, iremos trabalhar com o padrão mesmo. Não iremos usar nenhum desses lápis. Caso você tenha, você pode brincar com tonalidades. Essa parte mais escura da sobrancelha pode ser um lápis 4B. No caso, iremos usar um básico mesmo, que você tem em casa. Faz uma leve pressão, não marque muito o papel. Estou preenchendo aqui o formato. Eu vou fazer aqui esse traçadozinho de sombra nos lábios inferiores. Vou definir melhor aqui, ligando as linhas que estavam soltas.
Agora o formato do rosto, eu vou ligar essa linha, deixar um pouco mais grossinha. Começo de baixo para cima, porque essa linha fica em cima dessa aqui, ó. Fica mais fácil de poder fazer esse traçado aqui. Pronto, eu defini melhor minha figura. O que eu vou fazer? Levemente, não faça muita pressão, porque as linhas fininhas elas vão sumir rapidamente, ó. Você está percebendo isso? Você faça isso com todo o seu desenho. Tirando a linha mestra que eu usei para nos auxiliar, pode estar fazendo isso. Geralmente a arte final ela é definida com, geralmente eu uso caneta nanquim, e aí não há problema em tirar todo o lápis. Nesse caso aqui eu não vou apagar tanto para não sumir as linhas que você está usando. Eu deixo assim porque dessa forma facilita muito eu saber qual é a linha principal para mim poder fazer a arte final. Agora partiremos para a cabeça feminina, em estilo mangá. A cabeça feminina poderá ter uns olhos maiores, traços mais leves ainda, mais simples, menos tracejado, menos marcado, como a figura masculina geralmente é mais marcada, a figura feminina não, é mais delicada. Podemos trabalhar com o mesmo formato de ovo, fazer um pouquinho maior aqui, traços leves, traço no meio. Essa distância aqui nós vamos diminuir. Se eu quiser, por exemplo, que o formato do olho, se o olho vai ser um pouco aqui acima dessa linha, o queixo será menor ainda, a distância do queixo. Se a gente for marcar aqui, ele é mais ou menos um pouco maior do que a metade desse círculo. Nesse caso aqui, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma linha em diagonal, pode passar, não tem problema, outra linha diagonal, e aqui eu vou diminuir um pouco mais para ficar mais delicado ainda, uma linha diagonal um pouco mais deitada, formato da figura feminina. O que eu vou fazer? Claro que aqui está muito pontudo, nós vamos suavizar, curvando nesses encontros aqui, a mesma coisa com o queixo. Você vê que as linhas já começaram a ficar mais suaves, formato do rosto. Pescoço, mais estreito ainda do que o masculino geralmente é mais grosso, distância da figura feminina será mais delicada. Aqui a metade, nós vamos dividir aqui em 3 partes, do olho até o queixo. Ou seja, o nariz aqui eu tenho e a boca, a distância menor. Fiz nariz e boca. O olho será maior ainda, então eu posso buscar aqui. Pode vir até aqui um pouco próximo se quiser, não há problema nenhum. Se a distância aqui é a mesma para cá, essa distância aqui é a mesma para cá.
suave aqui. Olho maior. Quando você faz um, tenta esvaziar o outro. Então esse aqui vai subir um pouco mais. Traço mais fininho. E claro que essa parte de cima aqui é mais grossa. Não vou preencher, pra você poder perceber aqui. Você pode fazer aquela linha um pouquinho aqui, tracejar um pouquinho da pálpebra superior. Orelha. O cabelo, vamos fazer um cabelo mais caído. Tá aqui na metade, né? Então posso puxar para cá. Evito cobrir o olho, né? Pra gente poder visualizá-lo. E aqui em cima será nosso, não terá nenhuma textura, será o formato, seguindo um pouco o formato da cabeça. E você pode puxar, deixando sempre uma camada aqui de cabelo, com essa distância para dar a ideia de volume. E aí está a nossa figura feminina, mais delicada, com as linhas auxiliares. Depois apagaríamos essas linhas auxiliares, definiríamos melhor o formato das linhas aqui da figura. Há algumas diferenças também que você pode aqui na figura, e geralmente tem no olho feminino. Os cílios são bem marcados, você pode fazer mais ou menos, para poder definir, né, a característica feminina. Com a figura feminina, você fará a mesma coisa. Nós iremos definir essas linhas aqui. Tente se acostumar a fazer linha contínua, desse jeito aqui, ó. Orelha. Vamos definir o rosto. O outro lado, o cabelo está cobrindo. Veja que o pescoço, como nós vimos antes, figura feminina, é mais estreito, sobrancelha é mais fina, vou escurecer toda essa área aqui. E o cabelo.
olho eu vou fazer um certo detalhe aqui. Nós não vamos pintá-lo. Só para a gente poder dar um brilho com traços simples, poucas linhas, já tem um efeito interessante. Apague as linhas auxiliares, você terá aí, então, a sua figura feminina. Quanto mais leve as linhas auxiliares forem traçadas, muito mais fácil será apagá-las. Vamos começar agora o desenho do corpo humano, primeiramente da figura masculina. Nós vamos apresentar agora um esquema que você pode reproduzir através de medidas para manter a proporção da figura, ou seja, para que o tamanho do braço, do corpo, das pernas, das cabeças estejam regulares, estejam normais, proporcionais, para que nada fique maior que o outro. Desse jeito, nós vamos trabalhar com unidade de medida, uma unidade. O que é isso? Podemos desenhar o formato da cabeça e o tamanho da cabeça poderá ser nossa medida para o resto do corpo. Vou lhe mostrar. Vamos fazer aqui uma forma ovulada. Estou marcando aqui apenas para a gente poder saber. Mais ou menos abaixo da metade será a altura do olho. Nessa medida aqui, podemos pegar essa marcação aqui e fazer isso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 com a cabeça. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da ponta da cabeça até o calcanhar será 7 unidades de cabeça. Para que isso? Vocês vão ver que para quem não sabe desenhar figura humana, essa proporção, esse esquema vai ajudar muito. Vamos desenhar aqui a linha mestra. Que é a divisão do corpo. Eu vou pegar essa unidade de medida e marcar essa largura aqui, mais ou menos 2 cabeças. Essa medida dá 2 cabeças deitadas aqui. Para que isso? Isso aqui será a nossa referência para a largura do ombro. Vamos fazer então aqui. Eu puxo aqui em formato de cilindro, é o pescoço. Vê que sempre eu dou um desconto aqui dessa distância, para que não fique na mesma largura da cabeça. Vamos fazer aqui esse formato aqui de olho fechado. Essa altura aqui será a altura do peito do personagem. Porque aqui nós vamos ter, podemos recuar um pouco para dar a distância do ombro. Faço aqui formato de cilindro para a cintura. Passando 1, passando 2, nós vamos ter aqui o nosso joelho. Vou fazer uma bolinha para vocês perceberem. Por quê? Bem aqui eu vou puxar para a perna. Se a gente for ver aqui uma linha da perna, vai vir até aqui embaixo. E mais ou menos aqui nessa posição de 1, 2, 3, 4, 5 cabeças será o nosso joelho.
Vamos fazer aqui a figura como se fosse o formato de cueca, igual de super-herói, por cima da roupa. Pra gente poder perceber esse formato aqui. A partir da cabeça eu já tenho aqui até meu joelho. Se aqui é o pé, então daqui para cá eu tenho a minha perna. Esse referencial aqui da cintura nos ajuda a achar o cotovelo, que é essa posição aqui. Eu puxo o braço e a mão. Essa unidade aqui eu tenho a posição da mão. Vou fazer mais ou menos assim, só para você perceber. Depois iremos definir. Esse aqui eu vou descer mais. Pode passar um pouco aqui. Não, os dedos não ficam exatamente em cima da metade da coxa. Fica no meio. Aqui nós temos nossa figura, a proporção da figura masculina. A figura feminina, comparada à figura masculina, tem linhas mais delicadas. Logo também o tamanho vai variar da proporção. Enquanto usamos 7 cabeças para a proporção do corpo masculino, usaremos 6,5 para a figura feminina. Vou mostrar. Primeira coisa, desenhar a cabeça. Para servir de unidade de medida. Marco aqui, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6,5. Traço a linha mestra, servir como a figura está frontal, vocês perceberem a proporção. Nós vamos dividir ao meio. A largura do ombro não vai funcionar 2 cabeças, porque a figura feminina ela é mais delgada. Eu posso até marcar aqui mas essa distância aqui será menor. Nós vamos ver, comparado à largura do ombro da figura masculina. Pescoço mais fino. Ser menor. Nós vamos depois ver isso. Aqui, a altura. O torso. A figura feminina tem volume. Essa linha aqui, a cintura é mais acima. O joelho vai estar acima da linha. Uma, 2, 3, 4 cabeças, joelho acima. Vou fazer a linha aqui da perna para servir como guia até o pé. Os formatos de palitinhos nos ajudam a perceber se a direção está ok. Mesma coisa aqui para a mão. Vou fazer uma mão mais relaxada. Metade da coxa. Acima da metade da coxa.
a mão, acima da cintura, o cotovelo, é mais acima do que a da figura masculina. Não vamos definir músculos da figura feminina. A diferença agora no quadril. O quadril da figura feminina, ela é mais larga. Sempre jogar o cabelo para frente ajuda a definir mais a figura feminina. Vou fazer uma faixinha aqui no cabelo. Aí nós temos a proporção da figura feminina, esquemático, usando a unidade da cabeça como medida. Vamos agora finalizar esta figura aqui, que está em formato de esboço, esquema, mostrando a proporção da figura. Irei fazer aqui rapidamente, não irei detalhar tanto. Formato de cabelo. Sobrancelha. O que me interessa a princípio aqui é o corpo. Só precisa agora anatomizar, ou seja, as linhas estão muito retas. Não precisamos fazer tão realista, mas vamos fazer aqui. O formato do ombro tem músculo, músculo. O abdômen. Aqui a panturrilha. Mesma coisa eu faço do outro lado. Faço aqui só uma linha do joelho, panturrilha também. Aqui mais ou menos essa figura. Depois podemos trabalhar a vestimenta, colocar acessórios para definir o personagem. Com a figura mais definida, você pode na definição corrigir algumas imperfeições caso você tenha percebido. Vamos colocar um vestuário.
Vou fazer aqui um tipo de luva, só marcando. Bota. Vou fazer aqui tipo de cinto de couro. Vou puxar aqui para a espada, fazer uma espada enorme. Usando aqui um formato. Você pode buscar referenciais. Só para a gente ter. Vocês visualizarem como ficaria um personagem um pouco finalizado, com um referencial de roupa, já dá um aspecto diferenciado quando você percebe. Finalizar só isso aqui. Só pra gente ter um visual de um personagem já esquematizado. Vamos agora definir a figura. Formato do rosto apenas para termos uma referência.
Siga fazendo essas linhas, sem marcar tanto, sem marcar músculos. Figura feminina. Isso tem aqui basicamente um referencial para definir a arte final. Apagar as linhas auxiliares, né? E aí no caso, definir as linhas e as formas principais. Vamos também só esquematizar aqui a finalização da personagem feminina, colocando também uma roupa. Vocês verificarem como seria um trabalho finalizado. Não vou definir tanto os cílios, faz uma diferença na figura feminina. Vou colocar aqui, marcar a posição da roupa. Colocar uma calça por baixo. Essas dobrinhas aqui faz uma diferença, que é o planejamento, né? O pano, a textura do pano. Vocês podem pesquisar a textura de pano, senão o vídeo ficaria muito longo se eu mostrasse todas as texturas. Bom, assim fica estranho. Claro que precisamos apagar Pronto, temos aí uma figura feminina.